Olá, tudo bem? Bom, como vocês devem saber, a gente está se aproximando de um eclipse solar, em que a luz do Sol ela é provisoriamente ocultada pela sombra da Lua, da perspectiva da Terra, né? E o Sol ele se encontra em Áries, esse eclipse também vai mexer no eixo Áries-Libra, né? E eu vou trazer de forma bem direta os insights que eu estou tendo em relação a esse eclipse, por conta das reflexões que tem me cercado, das coisas que têm aparecido para mim, por meio das sincronicidades e, enfim. Bom, então esse aqui é o mapa do eclipse que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 15h18. Eu gosto de trazer sempre a mandala porque eu acredito que isso comunica coisas pro nosso inconsciente, né? E esse é um eclipse com um poder de fogo muito grande, porque o ascendente vai ser Leão, o Sol estará em Áries, né? O grande signo que vai ser mexido é o signo de Áries, e ele está na casa 8, que é uma casa que pode estar associada ao poder, ao nosso poder pessoal. E o que é o signo de Áries, né? Qual é o arquétipo que está associado a Áries? Áries é o grande guerreiro, e o grande iniciador das coisas. E é aquele que tem coragem, às vezes até coragem demais, e ímpeto demais. E aí as grandes reflexões que eu tive a respeito desse eclipse são as seguintes. Você sabe para onde que você está rumando na sua vida? Áries, ele é o iniciador, então ele nos convida a essa coisa de cabeça, sabe? Aonde que a gente está mergulhando de cabeça? E quando eu estava pensando nesse eclipse, também me ocorreu um insight de uma parte de uma música que eu estava ouvindo, que é: a verdade está sempre presente, no seu coração já está. Né? Então esse eclipse ele nos convoca a sermos os grandes guerreiros da nossa vida. Às vezes a gente precisa ser um pouco precipitado, a gente precisa ter um pouco, se apropriar dessa agressividade para que algumas coisas se realizem na nossa vida, né? E aí, sincronicamente, eu gosto muito de ver animação e eu tava vendo um filme que inclusive ele traz vários ensinamentos herméticos do princípio da correspondência, e traz uma referência à carta da estrela do tarô. E ele fala especialmente desse desejo ariano, que se chama Wish. Eu vou deixar aqui as pistas na tela. É um filme da Disney, uma animação. E ele fala justamente do poder do desejo. E esse filme, agora saindo um pouquinho dos insights do eclipse, espero que tenha ajudado vocês. Enfim, eu tô deixando isso aqui porque eu sei que vai encaixar na vida de pessoas, já que a gente tá falando de arquétipos. E arquétipos são coisas que afetam todo mundo, que atravessam todo mundo. É um poder muito superior ao poder individual de cada um de nós. Enfim, e todo o poder da astrologia é o poder dos arquétipos, né? Esse filme ele também me lembrou um pouquinho a respeito dos movimentos dos planetas lentos que a gente tem presenciado, né? E me lembrou um pouquinho, me levou a refletir um pouco sobre a entrada de Plutão em Aquário. Plutão, ele é um planeta que ele fala sobre o poder, né? E outras coisas, ele fala sobre a nossa obsessão, né? E Plutão entrando em Aquário são 20 anos em que a gente vai precisar elaborar a nossa obsessão em relação às redes sociais. Só que Plutão ele também pode evidenciar onde que se encontra o poder, né? E Aquário é um signo ligado ao grupo. A humanidade está experienciando a passagem de Plutão por um signo depois. Quando Plutão foi descoberto, ele estava em Câncer, né? Então ele já deu uma volta, ele já deu metade da volta no zodíaco e agora ele deu um passo a mais no próximo signo, que é o signo de Aquário. E ele nos traz a questão do poder, né? Eu tenho estudado bastante política pelo canal da Rita Von Hunt, que é uma pessoa, uma pensadora, uma intelectual de política que eu admiro muito. E no canal dela ela fala muito sobre a força, com quem está a força, né? Da sociedade, com quem está o poder. O poder tá na mão das pessoas, tá na mão de quem produz na sociedade. A gente continua nas nossas prisões porque a classe trabalhadora é uma classe que está convencida de que o poder tem que estar na mão dos poucos onde ele se encontra. Né? Existe uma coisa que a Rita mencionou em um dos vídeos, que é a plutocracia, né? E quem domina os meios de produção e quem domina a cultura cada vez mais são as classes mais elevadas financeiramente, é quem detém o poder, mas é quem manipula a grande maioria. Porque o poder, na verdade, em tese, ele está na mão de quem produz, da classe trabalhadora. Enfim, me ocorreram essas brisas, e na passagem de Plutão em Aquário a gente vai precisar... Na verdade, não é que a gente vai precisar, eu não gosto dessa coisa determinista, né? Não existe horóscopo, o seu dia vai ser assim ou vai ser assado, mas existem inclinações e possibilidades. E uma das inclinações da passagem de Plutão em Aquário é que a gente tome consciência do nosso poder de grupo de classe trabalhadora. Porque existe alguém a quem é conveniente que as pessoas estejam inconscientes sobre o seu poder. E esse também é um insight que me trouxe esse filme que eu menciono, esse Wish, porque existe uma figura de um soberano, que seria a distorção de Leão, né? E esse cara, ele detém os desejos das pessoas, e o grande poder dele é controlar e manipular os desejos dos súditos dele, e de alguma forma fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam dele. Só que na verdade elas só precisam do próprio desejo. Essa é a mensagem do filme, desculpa se eu tô dando algum tipo de spoiler. Mas é isso, vejam o filme se vocês tiverem tempo. Quero lembrar também que esse eclipse de hoje, ele tá conjunto a Quiron, que é o arquétipo do curador ferido. E o arquétipo das nossas feridas no eu, nas nossas feridas mais íntimas de ser quem a gente é, né? Pessoas com Áries e com Libra forte devem sentir mais esse eclipse, especialmente aquelas com Sol em Áries, né? E Sol em Libra. E assim, durante toda a passagem de Quiron por Áries, a gente já está sentindo e tendo que elaborar eventuais feridas de ser quem a gente é, de tomar as atitudes que a gente quer tomar, mas
Especialmente esse eclipse, ele pode cutucar essas feridas, aquela ferida que é mais dolorosa de ser quem a gente é. Só que é sempre bom a gente lembrar que isso ao mesmo tempo que pode ser uma dor, pode ser um convite para que a gente olhe e resolva essas dores, essas feridas. Lembrando que Quiron, ele simboliza tanto a parte ferida quanto o curador, né? Ele era um centauro que ele tinha uma ferida incurável, mas que ele era também um médico. E sábio, enfim, estava sempre correndo atrás da cura. E é bom lembrar que os momentos de eclipses, eles sempre foram considerados pelos antigos como momentos de reviravoltas, de grandes acontecimentos. É como se fossem momentos em que a espiritualidade ela dá um empurrãozinho a mais na humanidade para que coisas aconteçam, coisas sejam reveladas e que transformações possam acontecer. Mais ainda esse eclipse que está acontecendo na casa 8 para o Brasil, que é uma casa de transformação e de revelações de segredos e uma casa conectada com o ocultismo. Além disso, é interessante a gente pensar que um eclipse em Áries, né, qual que é a luz de Áries? É a iniciativa, é a gente conseguir iniciar novos projetos, é a gente ter coragem de fazer o que a gente precisa fazer. Só que, claro que, eu já disse outras vezes aqui, a gente, quando não está inclinado para um processo de autoconhecimento, a gente tende a vivenciar os potenciais astrológicos na sombra. Qual que é a sombra de Áries? É a guerra, né? Então como que a gente está vivenciando isso na sombra? Essas disputas de poder, né? Essas disputas, essas guerras horrorosas que estão acontecendo por motivos econômicos em Gaza. Eu vou deixar aqui também um vídeo, né, para vocês pesquisarem se vocês tiverem interesse, a respeito da própria Rita Von Hunt falando dos interesses econômicos por trás dessa guerra em Gaza. E além disso, a gente está vendo hoje esse grande conflito entre a Suprema Corte Brasileira e o Elon Musk, dono do X, né? Isso além do eclipse em Áries, né, que pode falar dessa disputa de poder e desses conflitos, a gente tem também, a gente é relembrado também da dinâmica de Plutão em Aquário, que é um posicionamento astrológico que vai durar 20 anos e que fala justamente de um momento que a gente pode se questionar sobre o poder da rede social. Quem é que detém a comunicação? São empresas que têm interesses econômicos, né? Será que tá... Eu não estudei a fundo essa questão desse conflito entre o Elon Musk e o STF, mas dos dois lados existe um grande poder, né? Existe um grande poder do judiciário, da mais alta corte de um país, de um lado. Do outro lado existe um CEO de uma rede social gigante, mundial. Enfim. E aí é uma forma da gente viver esse eclipse na distorção é buscar a guerra em vez de buscar a conciliação, né? E os eclipses, eles mexem em um signo, mas eles mexem num eixo, né? E o eixo em que Áries se encontra, do outro lado tá Libra, que é um signo que convida a gente a compor diplomaticamente. Então não é só sair chutando a porta e fazendo tudo que a gente precisa, é entender como que a gente pode ser líder e como que a gente pode ser iniciador na vida e ao mesmo tempo sendo diplomático e criando relações nos momentos em que a gente entender que isso é necessário. E espero que essas reflexões somem aí pra vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima.